Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai estudar uma parte da física chamada ondulatório. Então, no ondulatório a gente estuda as ondas, a gente vai chamar de ondas periódicas, a cinemática dessas ondas, né? A velocidade, a amplitude, período, ok? Frequência. E estudando as ondas, a gente primeiro tem que definir o que seria esse conceito físico chamado onda. Então, onda seria uma perturbação que se propaga no meio material ou no vácuo. Ou seja, existem ondas que se propagam em meios materiais e tem ondas que se propagam no vácuo também. E a gente diferencia, segundo a origem dessas ondas, a gente diferencia esses tipos de ondas. Okay? Então, uma perturbação que se propaga no meio material ou no vácuo é chamada de onda. E uma característica importante dessas ondas é que ela não transporta matéria. Na propagação de uma onda, não existe o transporte de matéria. Ou seja, a onda só transporta energia e quantidade de movimento. Então, como a onda só transporta energia, não transporta matéria, então você tem a onda, essa onda que a gente estuda na física é chamada de onda periódica. Então ela se repete. Então existem ciclos de repetição dessa onda, que é um comprimento de onda, que a gente chama de um ciclo, e é uma onda periódica especial. E ela só transporta energia, ok? Então, como ela não transporta matéria, somente energia, essa é a onda que a gente estuda na física, ok? Então, em ondulatória, por exemplo aqui, eu tenho uma fonte, pode ser a sua mão, segurando uma corda. Então, a sua fonte é a fonte dessa, que vai produzir, né, vai gerar essa onda. Então, se você movimenta uma corda, por exemplo, para cima e para baixo, você cria uma oscilação. E essa perturbação na corda, que é o meio material, por exemplo, ela se propaga, essa perturbação se propaga na corda. Então você tem um movimento, por exemplo, assim. Mais tarde a gente vai definir que tipo de movimento é esse. Mas na ondulatória, o desenho de uma onda, a gente padroniza para esse tipo de desenho. Onde você tem, por exemplo, aqui, pontos extremos na parte superior e na parte inferior. Por exemplo, aqui, você chama de crista da onda. Aqui é a crista. E um extremo aqui na parte inferior, no nosso esquema de onda, aqui é um vale, ok? E se você imaginar uma linha que divide esses dois pedaços, né? Uma linha central aqui, essa linha central vai definir essa distância aqui, por exemplo, que eu vou chamar de amplitude, tudo bem? Eu vou colocar aqui o A, chama-se amplitude da onda. Amplitude. A amplitude de uma onda tem a ver com a quantidade de energia que essa onda carrega. Então, quanto maior a amplitude, maior a energia que essa onda está carregando. Okay? E eu posso medir a amplitude, que é essa distância aqui, tanto do meio para cima, como aqui do meio, né, essa linha imaginária do meio, para baixo. Então, aqui também é a amplitude, essa distância aqui. Ok? Outra característica importante é o comprimento dessa onda. O comprimento é medido entre duas cristas consecutivas, ok? Ou dois vales consecutivos também. Então, quando eu tenho dois vales consecutivos, essa distância aqui eu vou chamar de comprimento de onda. Então, lambda, esse símbolo, essa letra grega chamada lambda, é o comprimento de onda. Comprimento de onda. Isso tudo vai ser importante no estudo cinemático dessas ondas, né? Quando for calcular a velocidade, por exemplo, você vai precisar do comprimento, da frequência, do período de ondas. Mais tarde a gente vai complementar esses conceitos. Pois bem, então isso caracteriza uma onda que a gente vai estudar, a onda periódica. E esse comprimento de onda, né, equivale a intervalos, como ela se repete, onda periódica. Eu tenho, por exemplo, 4 intervalos, aqui o segundo, ou seja, esses pequenos intervalos correspondem a um ciclo dessa onda, a um comprimento de onda. E aqui eu tenho 4 intervalos que correspondem a esse comprimento, ok? Então, a onda se repetindo, então ela repete esses 4 intervalos. Você tem uma crista, depois um vale, em sequência, tudo bem? Essa distância aqui equivale ao comprimento de onda. Muito bem. Quando a gente for analisar exatamente a cinemática dessas ondas, a gente vai apresentar algumas fórmulas de matemática. Por enquanto, vamos definir alguns conceitos importantes. Quanto à origem
a origem dessa onda ela pode ser mecânica e eletromagnética. Então, quanto à origem, como é que ela surge, essa onda, essa origem depende delas serem mecânicas ou serem eletromagnéticas. Por exemplo, se você considera uma onda mecânica, ela é causada, né, por uma perturbação no meio material. Então, quando você tem um meio material, pode ser a corda, uma corda, você provoca uma oscilação nessa corda e um pulso nessa corda, né, uma perturbação se propaga nela, nesse meio material. Vou chamar de onda mecânica. Então, perturbação em meios materiais eu chamo de ondas mecânicas. O som é um exemplo de onda mecânica. Tudo bem? Vou colocar aqui como exemplo o som. Porque o som, para se propagar, ele precisa do ar, que é o meio material. Então o som é uma onda mecânica. E com relação à origem, você ainda tem as ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são perturbações em campos eletromagnéticos. Então, num campo eletromagnético, você tem campos magnéticos e elétricos oscilando. Um campo magnético é perpendicular ao campo elétrico, tudo bem? E essa perturbação nesse campo eletromagnético é o que a gente vai chamar de onda eletromagnética, tudo bem? Então, quanto à origem, são esses dois. Um exemplo de onda eletromagnética, você tem a luz, então, que é uma radiação, né? A luz é uma onda eletromagnética, tudo bem? Muito bem. E com relação à direção de oscilação? Como assim? Quando você oscila uma corda, por exemplo, para cima e para baixo, a direção de oscilação é uma vertical e a propagação da corda, né, essa onda que se propaga, essa perturbação se propaga na horizontal. Então você tem uma vibração vertical da sua mão, a corda, e a onda se propagando na corda na horizontal, ou seja, em direções perpendiculares. E aí esse tipo de onda a gente vai chamar de onda transversal, ou seja, a vibração que você está gerando é perpendicular à propagação da onda. Ou seja, perpendicular significa que a vibração que você está fazendo na corda, ela faz 90 graus com a direção de propagação dessa onda, ok? Então você tem vibração perpendicular à propagação. Então, ondas transversais, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Ondas transversais. A onda de uma corda, né, que é o nosso desenho, você tem uma corda, você está vibrando na vertical, enquanto o pulso, né, a onda está se propagando na horizontal. Então você tem aqui a onda, que é a perturbação no meio, que é a corda se propagando na horizontal. Então a onda de uma corda é uma onda transversal. As ondas eletromagnéticas também são ondas transversais, ok? E outro tipo com relação à direção de vibração, de oscilação, é a onda longitudinal. Na onda longitudinal, a vibração se dá numa direção paralela à direção de propagação da onda, ou seja, tem a mesma direção de propagação, a vibração. Então, vibração é paralela à propagação. Como assim? Vamos dar esse exemplo de transversal e longitudinal aqui com uma bola, por exemplo. Então, uma onda transversal e uma onda longitudinal podem ser evidenciadas aqui numa mola, uma espiral, tá bem? Então, por exemplo, a transversal, quando você vibra numa direção perpendicular à propagação da onda. Então, se você tem uma mola aqui, eu vou vibrar aqui, para lá e para cá, e aí você tem a onda se propagando para cima enquanto eu estou vibrando na horizontal. Esse aqui é um exemplo de onda transversal. E a onda longitudinal é quando você vibra na mesma direção que a onda vai se propagar. Por exemplo, você pega a mesma mola e você cria um pulso de onda vibrando. Eu vou vibrar na vertical e esse pulso que você percebe aqui na mola, ela vai e volta, que seria a nossa onda longitudinal. Então eu estou vibrando na mesma direção de propagação da onda. Então isso seria uma onda longitudinal.
Ondas longitudinais, por exemplo, um exemplo muito bom seria o som. O som é uma onda longitudinal. A vibração se dá no mesmo direção de propagação do som. O som é uma onda longitudinal, tudo bem? E, por último, você tem ondas mistas. As ondas mistas é quando essa onda ela tem vibrações verticais e horizontais, e criando essa onda, vou chamar de onda mista, por exemplo, com vibrações verticais e horizontais, é o exemplo de uma onda na superfície da água. Então, quando você cria uma perturbação na água, superfície da água, você tem vibrações verticais e no plano da água, horizontais. Então você tem vibrações nas duas direções, e aí você tem uma onda mista, tudo bem? Então aqui vibrações verticais e horizontais. Uma onda na água, por exemplo. E falando por exemplo, do som, que a gente falou que é uma onda mecânica, né? Que é longitudinal também. O som precisa do meio material. O som, em alguns momentos, ele se comporta como uma onda mista. Por exemplo, o som num sólido, no metal, por exemplo, o som se propaga como sendo uma onda mista. Então o som se propaga com vibrações verticais no metal, no sólido, vibrações verticais e horizontais. Então, o som se propaga dos sólidos como ondas mistas, ok? E o mesmo som se propaga vibrando em todas as direções, por exemplo, na água ou no ar. E mais num sólido, o som é uma onda mista, ok? Então, com relação à energia que essa onda carrega, a gente ainda pode classificar as ondas como unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Então, por exemplo, unidimensionais, a onda carrega a energia numa direção só, é a onda numa corda, tudo bem? Ondas bidimensionais, que seria no plano, a onda na água carrega energia tanto numa direção vertical como na horizontal. Você tem ondas bidimensionais. E tridimensionais seria o som no ar. Ele oscila em todas as direções, então o som no ar carrega energia, né, em todas as direções. Então o som no ar é uma onda tridimensional. Tudo bem? Muito bem. Então, a partir dessas ideias, a gente vai exemplificar um pouco mais sobre o que seriam ondas eletromagnéticas, né, com relação à origem. Então você tem aqui em cima, aproveitando esse desenho, aqui você tem um tipo de onda e às vezes a frequência de uma onda, vou chamar de F1, F2, que é o número de vezes que essa onda se repete. Então, quando você tem um ciclo completo de uma onda, isso aqui representa um ciclo, ok? Um ciclo. O ciclo seria esses 4 intervalos aqui, quando a onda se completa, você tem um ciclo, ou seja, um comprimento de onda, lambda. Isso representa um ciclo dessa onda. Só que essa onda vai se repetir. Então existem ondas que têm uma determinada frequência e ela tem o número de oscilações que ela vai realizar por segundo, por exemplo. Então, a frequência de uma onda, vou dar um exemplo aqui, ela pode ser maior ou menor, dependendo do número de vezes que esse ciclo se repete. Então aqui você tem dois exemplos. Considerando dois tipos de onda, aqui no meu desenho eu tenho um desenho, por exemplo, de uma onda, com determinada frequência, né? Que ela se repete, e aqui eu tenho outro tipo de onda que tem uma frequência maior. Ou seja, quando a onda oscila mais em certo intervalo de tempo, ela tem uma frequência maior. Ela repete mais esse ciclo aqui. Ok? Então aqui você tem, por exemplo, a onda de frequência F1. Você tem um comprimento de onda aqui, né? Vou chamar de comprimento de onda 1, lambda 1. E aqui você tem outro tipo de onda de frequência F2. E o comprimento de onda dela, que seria essa distância aqui, seria um ciclo dessa onda, vou chamar de comprimento 2, é bem menor. Então, quanto maior a frequência da onda, quanto maior o número de vezes que ela se repete, num certo intervalo de tempo,
Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Ou seja, esse intervalo, que a gente vai chamar de comprimento de onda, diminui. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, aqui você tem dois exemplos de ondas com frequências diferentes. Você pode dizer que a frequência da onda número 2 é maior do que a frequência da onda número 1. Tem frequências diferentes. E aqui no meu desenho, né, aproveitando esse desenho, eu tenho ondas de uma certa frequência. E aqui a gente percebe que a onda se repete muito mais. Então aqui a frequência é maior, nessa parte aqui, tudo bem? Então, considerando dois tipos de onda, então só aproveitando esse desenho, evidentemente não é a mesma onda, né? Aqui é um tipo de onda, aqui seria outro. Então a gente pode falar um pouco sobre as ondas eletromagnéticas e falar do que a gente vai chamar de espectro eletromagnético. São todas as radiações eletromagnéticas que a gente conhece e dentro dessas radiações a gente vai dar exemplos e caracterizar algumas delas, tudo bem? Então vamos pegar aqui, apagando essa parte, vou apagar. E o que seria o espectro eletromagnético? Falando de ondas eletromagnéticas, né? Ondas que se propagam no meio material e no vácuo também, como a luz. Então, vou apagar aqui para não apagar. Então, aproveitando esse desenho, a gente conhece as ondas eletromagnéticas, vou chamar aqui de espectro. O espectro eletromagnético. A gente tem, por exemplo, ondas que têm um maior comprimento de onda, por exemplo, as chamadas ondas de rádio, AM, FM, ondas de TV, sinal de TV, são ondas eletromagnéticas. Ou seja, ondas que são geradas a partir de uma perturbação no campo eletromagnético, tudo bem? Então você tem ondas de rádio, um certo comprimento de onda, e esse comprimento de onda vai diminuindo à medida que a gente vai para a direita, tudo bem? Tem aqui, depois das ondas de rádio, ondas de comprimento menor, então o comprimento vai diminuindo para a direita, por exemplo, micro-ondas. As ondas de micro-ondas, elas têm um comprimento menor que as ondas de rádio, e são as ondas que você tem nos sinais de satélite e de celular. Então a telefonia celular usa sinais de micro-ondas, ou seja, ondas eletromagnéticas, nessa faixa. Tudo bem? Em seguida você tem o infravermelho, ondas eletromagnéticas nessa faixa do infravermelho, por exemplo, usadas em controles remotos. Tem alguns controles remotos que você usa esse tipo de radiação infravermelho, invisível aos nossos olhos, mas ela aciona equipamentos eletrônicos. Então, o nosso corpo, o corpo humano, ele emite radiação infravermelho. O corpo humano é uma fonte de infravermelho, porque o nosso corpo emite calor e o calor ele viaja dentro de ondas na faixa do infravermelho, ok? Então, você tem aqui radiações eletromagnéticas e você chega num intervalo bem pequeno que a gente vai chamar de luz visível. Então, dentro desse espectro eletromagnético, existe a luz visível que você consegue enxergar e somente essa luz visível é que a gente chama de, propriamente, luz, né? Então, o que a gente chama de luz é a luz visível dentro do intervalo em que você consegue perceber. Então, por exemplo, você tem o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. E as frequências variam, né, de 4 vezes 10 a 14 Hz até frequências o que a gente chama de luz visível, até o violeta que vai até 8 vezes 10 a 14 Hz. São o intervalo de frequência que a gente chama de luz visível. Tudo bem? Depois do violeta você tem a ultravioleta. Você tem ultravioleta do tipo A, B e C. Basicamente essas radiações têm uma frequência maior, a frequência, o número de vezes que ela se repete, né? Aquele ciclo se repete muito mais, né? Que a gente chama de ciclo. E aí essa frequência sendo muito alta, elas têm um poder maior de penetração na matéria. Então você tem radiação ultravioleta. O VA e o VB, por exemplo, essas radiações conseguem fazer alterações no DNA. Então, por exemplo, o VA tem a ver com o envelhecimento da pele, o VB tem a ver com modificações das células da pele também. Tudo bem? E o VC também.
E em seguida você tem frequências maiores, por exemplo, o raio-x, né, que tem as aplicações. O raio-x tem aplicações que são, na verdade, como é que você gera o raio-x? Você tem um dispositivo que acelera partículas e depois, quando essa partícula freia, quando ela desacelera, ela emite radiação tipo X. Então, raio-x são radiações eletromagnéticas de alta frequência, tudo bem? E você também tem raios gama, que é, por exemplo, materiais radioativos que emitem radiação gama. Por exemplo, numa explosão atômica você tem uma grande emissão de radiação gama, que também tem frequências altíssimas, e aí você tem um comprimento de onda muito pequeno, tudo bem? E aí, para esse espectro eletromagnético, a gente pode separar essas radiações com um intervalo de luz visível, tudo bem? Do vermelho até o violeta. Então, a gente, dentro desse espectro eletromagnético, ondas eletromagnéticas, a gente pode dividir antes e depois da luz visível. Então, depois você tem radiações que a gente vai chamar de radiações ionizantes. Essas radiações, elas podem alterar a reprodução celular, ou seja, alterar o DNA. E aí, por exemplo, a ultravioleta, ela pode provocar o câncer de pele, ok? Então é quando acumulativamente você recebe essa radiação durante a sua vida toda. Então, radiações ionizantes provocam a modificação da reprodução celular. E antes do espectro, quer dizer, do intervalo do espectro visível, da luz visível, você tem a radiação eletromagnética e não ionizante. Então, essas aqui são não ionizantes. Essas aqui não conseguem alterar o DNA, não conseguem alterar a reprodução celular, ok? Então essa aqui essa consegue modificar alterações no DNA do ser humano, radiações ultravioleta, raio-x e raios gama, e aqui desse lado não ionizantes, tudo bem? Em seguida a gente vai ver um pouco que seria, dentro de uma onda periódica, o que seria a frequência dessa onda, com mais detalhes, e o que seria o período da onda, ok? E apresentar a fórmula matemática, que é a equação fundamental da ondulatória, tudo bem? Ok, então agora a gente vai fazer o estudo dos elementos de uma onda. A gente já tinha falado da amplitude, que tem a ver com a quantidade de energia que a onda carrega. Então, quanto maior a amplitude, maior a quantidade de energia que é carregada por essa onda. Você tem o comprimento de onda, que é a distância equivalente a um ciclo dessa onda, seria um movimento completo da onda. Então você tem essa letra lambda significando o comprimento da onda. A cada ciclo essa onda repete, por ser uma onda periódica, ela repete um comprimento de onda a cada ciclo. Então esse comprimento tem exatamente esse tamanho, ok? O comprimento de onda pode ser a distância entre dois vales consecutivos, ou a distância entre duas cristas consecutivas dessa onda. Aí eu tenho o comprimento de onda, ok? Futuramente a gente vai apresentar a equação fundamental das ondas, então ela vai depender, para calcular a velocidade, vai depender do comprimento de onda. A gente tem também, dos elementos de uma onda, a gente tem a frequência e o período. Então vamos primeiro o período. Então o período é o tempo de oscilação. Então um ciclo de oscilação dessa onda, ou seja, uma oscilação, equivale a um comprimento de onda. Então eu posso escrever como sendo um comprimento de onda equivalente a um ciclo ou uma oscilação. Uma oscilação. E o período é o tempo para essa oscilação ocorrer. Então, se você marcar no relógio o tempo para uma oscilação de uma onda, ou seja, para ela completar um ciclo, né, ela sobe, depois desce, completando um ciclo, você tem o que a gente vai chamar de período. Então, o tempo calculado. No sistema internacional, o período é calculado em segundos. Então, vamos usar os segundos para medir esse tempo de uma oscilação da onda no sistema internacional, ok? E a frequência. A frequência é o número de oscilações que a onda realiza num certo intervalo de tempo, ou seja, o número de oscilações por unidade de tempo. Então, quando você conta a quantidade de oscilações que a onda faz num certo intervalo de tempo, na verdade você está medindo a frequência dessa onda.
ok? Então, frequência é o número de oscilações no intervalo de tempo. Se você também medir no sistema internacional a frequência, ela vai sair em hertz. Por exemplo, se o tempo estiver em segundos. Então, se o tempo estiver em segundos, o número de oscilações por segundo, você tem a unidade de frequência chamada hertz. Então, eu coloco aqui, unidade de frequência, vou chamar de hertz. A gente vai usar letras Hz, o símbolo, né? HC. Ok? Essa é a unidade de frequência, o hertz, sistema internacional. Muito bem. Esses são os elementos de uma onda. Importante lembrar aqui que o período é o inverso da frequência. Então, se você tem o valor da frequência, o inverso, você tem o período. Então, um é o inverso do outro. Eu posso escrever dessa forma: o período de oscilação de uma onda é o inverso da frequência dessa onda. Ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma frequência de 20 Hz, significa que ela realiza 20 oscilações a cada segundo. 20 oscilações por segundo, 20 Hz. Se você quiser calcular, dada a frequência, aqui é a frequência, dada a frequência, se você quer calcular o período, a gente sabe que o período é o inverso da frequência. Portanto, o inverso desse número, o período vai ser 1 sobre 20 segundos. O período é o inverso da frequência, ok? Então, 20 Hz é a frequência, 1 sobre 20 segundos seria o período, equivalente a um ciclo de oscilação dessa onda. Ok? Muito bem. Vamos dar um exemplo aqui, fazer uma comparação. A gente tem dois tipos de ondas aqui, essa onda que tem um certo comprimento e essa onda aqui que tem uma frequência maior. Eu vou chamar de essa onda F1, essa aqui é a onda F2 e frequência F2. Como a frequência F2 é maior que a frequência F1, né, ela oscila mais um certo intervalo de tempo, ela tem um comprimento de onda menor. E aqui eu tenho um comprimento de onda maior. Vou chamar de 1, o comprimento de onda 2. Portanto, quanto maior a frequência de oscilação, menor o comprimento de onda. O comprimento de onda da 2 é menor do comprimento de onda da onda 1. Então, menor frequência, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Ok? Ok, então agora a gente vai falar sobre a equação fundamental da ondulatória. Nessa equação, a gente consegue calcular a velocidade de propagação de uma onda, de qualquer tipo de onda, sabendo o comprimento de onda e sabendo a frequência dessa onda, ou o período. Então, mas essa equação fundamental da ondulatória, já que eu tinha falado no começo que é um estudo cinemático dessa ondulatória, essa equação ela vem de uma expressão que a gente já conhece. A velocidade média de um objeto, por exemplo, ou a velocidade de um objeto. Então, por exemplo, quando você calcula a velocidade média de um objeto, lá no primeiro ano, a gente diz que a velocidade média é o deslocamento, é a distância percorrida por esse objeto num certo intervalo de tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. Então, velocidade é espaço dividido pelo tempo. Okay? Então, dada essa ideia, que é a ideia de velocidade, para a gente calcular a velocidade que essa onda tem, né, no seu deslocamento, a gente pode imaginar, por exemplo, pegar um ponto dessa onda, né, e imaginar o deslocamento desse ponto no tempo. E a gente vai conseguir calcular, a partir dessa ideia, a expressão da velocidade de propagação de uma onda, que é a equação fundamental do ondulatório. Então, por exemplo,
Velocidade para uma onda eu vou chamar somente de V. Então, a velocidade que a gente chama de velocidade média eu vou chamar somente de V, que é a velocidade da onda. Ok? O ΔS, que é o espaço percorrido pela onda, eu vou chamar de comprimento de onda. Porque, na verdade, o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda em uma oscilação. Portanto, o comprimento de onda é o espaço, é o deslocamento. Então, o ΔS a gente vai chamar de comprimento de onda. E o tempo, o intervalo de tempo, a gente pode chamar de período, que é o tempo de uma oscilação. Okay? Chamar de período. Então, a velocidade continua sendo velocidade, distância continua sendo distância, no caso aqui o comprimento de onda, e o tempo continua sendo tempo, só que eu vou chamar esse tempo de período, que é o tempo de uma oscilação apenas. Okay? Então, fazendo essa conversão, essa pequena conversão para ondulatória, a gente pode escrever essa equação da velocidade, que a gente conhecia na cinemática, dessa forma. A velocidade, vou chamar de V, de uma onda, aqui no caso de uma onda, para a onda. A velocidade de uma onda é o espaço percorrido pela onda, ΔS, vou chamar de lambda, que é o comprimento de onda, dividido pelo tempo, que eu vou chamar de período. Então, eu tenho a mesma equação, no caso aqui para a onda, mas é a equação de cinemática que a gente já conhecia. A velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda dividido pelo tempo, ou seja, espaço dividido pelo tempo. Aqui eu tenho a equação fundamental do ondulatório. Evidentemente, a maneira mais usual de para usarmos essa fórmula, essa maneira mais usual seria utilizar a frequência no lugar do período, porque a gente já sabe que o período é o inverso da frequência. Ok? Então, sabendo isso, o período é o inverso da frequência, a gente substituir bem aqui a fórmula que a gente conhece, vai ficar velocidade de propagação de uma onda, é o comprimento de onda, não dividido pelo período, mas vezes, que é o inverso, né, vezes a frequência da onda. Então, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência da onda. Ok? Essa é a famosa equação fundamental do ondulatório. Então, vamos colocar mais uma vez aqui embaixo o significado dos componentes. Então, você vê aqui é a velocidade da onda de propagação. Esse lambda é o comprimento de onda. Comprimento de onda. A distância percorrida pela onda, né, durante a oscilação. E o F é a frequência da onda. Frequência. Que a gente viu, que é o número de oscilações num certo intervalo de tempo. Se a frequência estiver no sistema internacional, ela vai ser dada em Hertz, ou seja, o número de oscilações por segundo. Então aqui a gente tem, por exemplo, para o sistema internacional, a velocidade vai ser metros por segundo, o comprimento vai ser em metros, sistema internacional, e a frequência em Hertz. Ok? Então, essa é a equação fundamental da ondulatória. Nos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai aplicar diretamente essas fórmulas para fazer as contas. Ok? Muito bem. Sempre baseado nesse esquema aqui de onda. A onda sempre vai ser, seja uma onda longitudinal ou transversal, eletromagnética ou mecânica, o tipo de desenho que a gente vai fazer vai ser sempre esse aqui. Ok? Mostrando a amplitude e o comprimento de onda. Ok, então para finalizar o estudo das ondas, pelo menos essa introdução às ondas, à ondulatória, a gente vai ver alguns fenômenos ondulatórios. São fenômenos que caracterizam as ondas e que podem ser estudados, né, separadamente. Por exemplo, você tem a reflexão, a refração, a difração, a interferência entre ondas e a polarização de uma onda. Okay? A gente começa pela reflexão. A reflexão seria quando uma onda vinda de um meio de origem,
ela atinge um obstáculo e ela reflete. Então a reflexão é a onda bater no obstáculo e retornar para o meio de origem. Então você tem uma onda incidente, que é no obstáculo, e retorna para o meio de origem, ou seja, refletindo. O que não se altera? Você tem a velocidade da onda, não se altera na reflexão, nem o comprimento nem a frequência. Então você não tem nenhuma alteração desses componentes que caracterizam uma onda. A frequência, a velocidade e o comprimento não se altera. Ok? Na reflexão. Então, por exemplo, aqui tem um esquema de um obstáculo. Você tem a onda incidente em azul, que bate no obstáculo. Isso aqui pode ser, por exemplo, a água e a borda da piscina. Então a onda incidente bate na borda e reflete. Essa é a onda refletida em vermelho e volta para o meio de onde ela veio. Okay? Não existe nenhuma alteração na velocidade, nem no comprimento, nem na frequência. Não existe alteração. Diferente da refração de uma onda, você tem a mudança de meio, e quando a onda muda de meio, passa de um meio com determinada densidade para outro, existe uma mudança também de velocidade e comprimento de onda. Então, a refração é caracterizada pela mudança de meio de propagação, diferente da reflexão, que a onda não muda de meio. Tudo bem? Então, como na refração a onda vai mudar de meio de propagação, as mudanças na velocidade e comprimento de onda são características importantes. Então, existe uma alteração na velocidade e comprimento de onda. A onda vem de um meio e ao atravessar de um meio para outro, você tem mudanças nesse comprimento e na velocidade. Tudo bem? Então, reflexão, a onda bate e volta, e refração, existe a mudança de meio, seguida de mudança de velocidade e comprimento de onda. E o terceiro tipo de fenômeno ondulatório é a difração. A difração é a capacidade que a onda tem em contornar obstáculos. Então, por exemplo, o som, dentro de casa você consegue ouvir os barulhos, né, do tráfego, dos carros, das pessoas falando lá fora. Então o som de alguma maneira consegue contornar os obstáculos e chegar até dentro da sua casa. Então ouvir os barulhos que estão fora da sua casa, você consegue ouvir o som dessa forma devido à difração. Então a capacidade de contornar obstáculos a gente chama de difração. Aqui eu tenho um exemplo de por exemplo, eu tenho um obstáculo e eu tenho uma passagem, né, um orifício, e essa onda ela consegue passar contornando esses obstáculos e atravessar para o outro lado. Tudo bem? Essa é a difração. Qualquer tipo de onda sofre difração, mas, por exemplo, o som dá para você perceber um pouco mais a difração do som do que perceber a difração da luz. Para você conseguir observar fenômenos de difração com a luz, os obstáculos têm que ser da ordem do comprimento de onda da luz. Então é muito mais difícil perceber a difração da luz. Tudo bem? Mas também existe. E depois você tem o quarto fenômeno ondulatório. Esse fenômeno chama-se interferência. Você tem duas ondas de frequências diferentes, que interagem. Essa interação pode ser uma interferência construtiva, como você tem o aumento da amplitude. Então, por exemplo, se você tem uma onda aqui e uma onda aqui, quando elas se encontram, você tem, se for interferência construtiva, você tem o aumento da amplitude. A soma dessas duas ondas vai dar uma amplitude maior. Então, a interferência construtiva aumenta da amplitude. Interferência destrutiva, você tem a diminuição da amplitude. Você tem um caso que a gente poderia exemplificar também. Uma onda aqui e uma onda em diferença de fase aqui. Vindo nesse impulso, né, diferença de fase. E quando eles se encontram, essa tenta anular essa, então você tem uma diminuição da amplitude final. Ok? Então, interferência destrutiva, diminuição da amplitude. E aqui temos um esquema de duas ondas, duas fontes que interferem entre si. Ok? Muito bem. Um outro tipo de fenômeno ondulatório é a polarização. A polarização significaria filtrar e permitir que apenas um tipo de vibração, um determinado plano de vibração, consiga ultrapassar um determinado obstáculo.
Esse obstáculo seria um polarizador. Então o polarizador ele vai filtrar as ondas. A gente pode encontrar isso facilmente nos óculos de sol. E nos óculos de sol você tem essa camada colocada lá na superfície polarizadora, que permite que parte da luz incidente sobre a lente seja absorvida, diminuindo o excesso de luminosidade. Então parte da luz é absorvida e não consegue ultrapassar e chegar até os seus olhos. Então em óculos de sol você tem o fenômeno da polarização, ok? Então aqui a gente tem um esquema de uma onda, por exemplo, uma onda eletromagnética, em que você tem vibrações no plano vertical e no horizontal. Então se você tem um polarizador aqui, polarizador, apenas a vibração na vertical consegue passar por essa abertura, ok? E aí você tem a filtragem desse plano horizontal, somente o plano vertical que passa de vibração, tudo bem? Então, esse tipo de material pode ser encontrado, por exemplo, em óculos de sol. Então, esses são os fenômenos ondulatórios que a gente precisa entender um pouco no estudo das ondas, tudo bem?